apesar de ser deveria ser um sermão, né? Mas você me falou que era só um estudo, então eu preparei uma coisa mais breve. Salmo 26, por favor. Salmo capítulo 26. Preparei uma breve meditação. É um texto que eu já vinha lendo há algum tempo, e com esse intento, né, de ir para o seminário, tem alguns textos que eu venho lendo, etc., tentando ver como seria um sermão, né, exatamente, como fazer, etc. Esse é um texto que me chamou a atenção pela estrutura e pelos assuntos que ele fala que são bem atuais. É claro que toda a escritura sempre vai ser atual, mas tem alguns temas específicos que são mais diretos, né? Como a gente tem visto hoje de manhã com meu pai, tem se falado muito do tabernáculo, etc. São coisas que as suas aplicações são eternas, obviamente, mas são coisas que passaram. Então, quando você lê, não é uma coisa assim tão fácil de você deduzir. O que eu acho que é o contrário nesse salmo. Eu vou fazer a leitura. Por favor, acompanhe. Salmo de Davi. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me. Sonda-me o coração e os pensamentos. Pois a tua benignidade tenho-a perante os olhos, e tenho andado na tua verdade. Não me tenho assentado com homens falsos, e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia, tá certo? Súcia de malfeitores, e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Não colhas a minha alma com a dos perversos, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. Esse salmo ele basicamente vai falar sobre 3 assuntos muito importantes e que são muito recorrentes em todos os salmos. Ele vai falar sobre a justiça de Davi, a justiça própria de Davi. Ele vai falar sobre a relação dele com os ímpios, como é essa relação, como ele reage a isso, como ele tem feito na sua vida, e o culto ao Senhor. Então, assim, são 3 assuntos que são muito utilizados nos salmos inteiros, né? A questão da justiça de Davi, depois eu vou abrir os capítulos especificamente, mas a gente tem isso no capítulo 7, tem isso no capítulo 13, tem nos capítulos mais à frente, quando ele atesta a sua justiça diante de Deus. A questão de não andar com os ímpios, ele fala muito isso, tem no Salmo 1º, nesse Salmo aqui também, no Salmo 139, se não me engano, também. E o culto, eu acho que é desses assuntos, é um dos que mais tem nos Salmos, né? Tem o Salmo 84, o 122, o 133, bem famoso, 138 e tantos outros. E aqui ele condensa todas essas coisas nesse salmo, e a gente vai ver aqui como elas vão se relacionar. É claro que também a gente tem outros assuntos diversos que são muito falados nos salmos. A gente tem a questão do ungido do Senhor, que é o Cristo, a gente tem isso no Salmo 2, a lei de Deus também. Eles estão contidos aqui de certa forma, talvez a gente veja isso. Mas basicamente são esses 3 primeiros assuntos. A justiça de Davi, como ele se relaciona com os ímpios, o culto a Deus e como essas 3 coisas estão relacionadas na vida dele. Numa primeira lida nesse texto, não só nesse, mas em outros que falam da justiça de Davi, a gente meio que estranha um pouco, né? Porque nós, como bons presbiterianos, reformados, calvinistas, a gente entende a doutrina da depravação total do homem, e a gente sabe que o homem ele não tem justiça nenhuma perante Deus. Inclusive, Davi fala muito isso em diversos salmos. Um deles bem famoso é o 14 ou 53, que são o mesmo, que fala...
No versículo 3, isso é citado pelo apóstolo Paulo também, lá em Romanos. Salmos 14, 3 fala, do 2. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. E aí ele discorre sobre isso. Aqui especificamente ele está falando, ele vai falar mais sobre os ímpios mesmo, mas esse recorte é um recorte geral de toda a humanidade. No Salmo 51, se não me engano, ele fala também que nasci em pecado, né? E pecado me concebeu minha mãe, etc. Então, à primeira vista a gente fica um pouco... Nossa, tá estranho isso aí, não é? E esse texto nem tanto. Tem outros textos que eu acho que são um pouquinho, digamos assim, piores, dá essa impressão maior, como no capítulo 7. Se vocês puderem abrir, no capítulo 7 de Salmos, no versículo 8, ele diz assim... O Senhor julga os povos. Julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Então ele claramente ele chama a Deus para olhar para dentro dele mesmo, para que Deus olhe para dentro dele e ateste a sua própria justiça, a justiça que ele tem, né? Só que o que a gente tem que diferenciar, e aí, por exemplo, a diferença que a gente tem que fazer desse caso, por exemplo, para o caso de Jó, é que no caso de Jó, eu creio que ele estava falando de uma justiça intrínseca realmente. Aqui, Davi, ele fala de uma justiça momentânea, digamos assim. Ele está falando de um contexto histórico específico em que ele estava sendo injustiçado por homens, por reis. Tem o caso de Saul, tem o caso de Absalão, todos os seus inimigos, os seus próprios amigos também, às vezes, que o traíam. Então ele está falando disso, de uma justiça não própria dele, mas em uma situação em que ele estava limpo diante de Deus, mas que o retorno dos homens não estava sendo de acordo com as suas obras. A gente tem isso na nossa vida sempre. Quem é irmão, por exemplo, sabe, né? Quem tem irmãos lá em casa, eu era sempre o mais esquentado. Então, sempre quando tinha uma briga, por exemplo, com Davi ou com Lucas, a gente brigava e tal, tava sozinho. E aí eu ia me esquentando, e quando meu pai chegava, quem estava mais esquentado era eu. Então, na minha cabeça, quando ele vinha primeiro em cima de mim, era um senso de injustiça total, porque, poxa, foi ele que fez isso comigo, e eu tenho, digamos assim, justiça própria nesse sentido, porque eu tô limpo dessa situação. Quem fez foi ele, quem errou foi ele. E aí, no caso, a gente sabe que o pecado de um não exime o pecado do outro, que geralmente é o que acontece entre irmãos, né? Mas, nesse caso, Davi estava falando de uma situação específica, né? E quem conhece a história de Davi sabe por que isso acontece. Saul, por exemplo, persegue só por saber que ele era o ungido do Senhor, que o trono seria realmente dele. E esse clamor aqui, dos versículos de 1 a 3, como se fosse um desabafo dele, porque diante dos homens ele não tinha como ele não tinha como ter um veredito favorável. Então ele via que nenhum homem poderia justificá-lo naquela situação, por mais que ele fosse justo, por mais que ele tivesse feito tudo corretamente. Ninguém reconhecia isso, ninguém chegava lá e falava assim, não, realmente, Davi está certo e a gente tem que dar razão para ele. Dois episódios comuns em que isso acontece, tem o episódio de Simei, que era, eu não lembro exatamente, parente de Saul, né? Ele era parente de Saul, e aí Davi está passando com a sua comitiva, e Simei começa a jogar pedras nele, xingar e etc., falar impropérios, e o pessoal que estava lá com Davi, os seus assistentes, seus guerreiros, queriam exterminá-lo, né? E aí Davi fala, não, deixa, porque pode ser que tenha alguma coisa. Ele sabia que aquilo, de certa forma, era uma injustiça, porque Saul tinha sido rejeitado por Deus, Davi era o rei ungido realmente. Ele tinha o direito de chegar lá e mandar os seus guerreiros matarem esse meio, mas ele contempla essa injustiça e ele aceita. E um segundo exemplo disso, o de Saul. O de Saul, quando ele está numa caverna, ele persegue Davi, ele vai lá para uma caverna para aliviar o ventre, e Davi tem a oportunidade de matá-lo, tem a oportunidade de fazer justiça, mas ele só corta
um pouquinho da veste dele e sai fora para depois mostrar diante dele a prova da justiça dele naquele caso. Não que ele estivesse sendo eu sou justo, não tenho pecado nenhum, etc. Sou santo. Não, não era isso. Era que naquela situação ele tinha se mostrado reto. Ele mostrou que apesar dele ser perseguido, apesar dele receber injustiça, ele não retornava com injustiça. Isso ele tem em toda a sua vida. E a gente também tem isso na nossa vida. A gente sempre é injustiçado desde criança. Como eu falei com os nossos irmãos, às vezes no trabalho, uma promoção que acontece, alguém que está trabalhando menos, às vezes alguém que é desonesto e vem crescendo na vida profissional por causa dessa desonestidade, e a gente está indo muito bem, mas não é visto. Em outras situações semelhantes a essa, em que a nossa confiança tem que estar no Senhor, nossa confiança tem que ser depositada no Senhor, e é isso que Davi fala. Ele diz assim: faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Aqui dá a entender que assim, como eu sou reto, como eu sou justo, o Senhor tem que me fazer justiça, mas não é exatamente isso. Naquela situação, ele tinha procedido de forma correta, ele tinha procedido de forma íntegra, e ele estava cansado simplesmente de ter que esperar o favor dos homens a respeito daquilo que ele fazia, e ele apela a Deus, né? E aí no versículo 2, ele fala: examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos, pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Ele reafirma tudo isso, pedindo agora que Deus o examine, né? Ele pede realmente que Deus olhe para dentro dele e julgue a situação, porque ele sabe que ele está limpo diante de Deus. E como eu falei de Jó, né? Isso é um pouquinho diferente da situação de Jó. Porque Jó, de fato, ele era um homem justo, de fato, ele tinha o aval de Deus diante dos anjos e diante de Satanás, né? Ele era um homem justo, teve testemunho do próprio Deus, mas ele se achava justo demais. Então ele não baseava a sua justiça naquilo que Deus deu a ele ou numa situação específica, mas ele baseava a sua justiça nele próprio, né? Isso aí é uma diferença bem clara de Jó, por exemplo, que chama o Senhor para juízo e fala: Senhor, me sonda, veja se há um caminho, se há algo errado em mim, porque não há. E ele falava isso no alto do seu orgulho, diferente de Davi. Falava isso numa situação específica. Não é o caso nesse texto, mas no Salmo 139 a gente vê algo parecido e ele acrescenta algo a mais, que eu creio que também seja o mesmo sentimento que ele tem aqui no Salmo 26, apesar de não ser falado. No finalzinho, no versículo 23, ele fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. E aí ele completa: vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Semelhantemente, aqui ele estava passando por uma situação e eu desconheço especificamente a situação tanto do capítulo 26 quanto do capítulo 139. Mas no 139 ele fala: Senhor, estou limpo, estou justo diante do Senhor nessa situação. Entretanto, eu confesso que pode haver pecado em mim, pode haver alguma coisa que eu errei. E esse pensamento, ele é muito importante para nós como cristãos, principalmente nos nossos relacionamentos com os outros, com o irmão, principalmente em casamento, entre irmãos, questão de conselho de igreja, em relacionamentos de modo geral. Porque muitas vezes a gente vai entrar em embate com os nossos irmãos e a gente vai estar correto, a gente tem, de certa forma, vai estar acima dele nesse sentido, em posição até de confrontá-lo e falar: você está errado, você tem que mudar, etc. Mas a gente tem que reconhecer também isso a olhos vistos e falar de forma sincera para a pessoa que a gente pode ter errado também. A gente tem que dar esse benefício, tanto para ele quanto para a gente, se é que a gente pode dizer assim, por reconhecermos a nossa pecaminosidade. Então, isso eu acho que é uma aplicação bem importante disso que a gente está falando aqui, de você ser justo numa situação, e principalmente às vezes contra alguém que peca contra você, e você reconhecer que, beleza, pode ser que eu esteja justo nessa situação, porém eu reconheço que eu posso ter errado em alguma coisa. E é isso que Davi coloca aqui nesses versículos de 1 a 3. E aí ele vem no versículo 4 e diz assim: não me tenho assentado com homens falsos, e com dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores
e com os ímpios não me assento. Com os gatos, os cães. Literalmente. Deixa aí. Isso, fica aí. Ai, tia. Desculpa aí. Tranquilo. Então, se num primeiro momento ele tá argumentando com Deus, né, de certa forma, sobre a sua situação, ele tem essa primeira argumentação. Ele fala que ele está justo nessa situação por causa das suas obras, porque ele tem andado no caminho do Senhor, os pensamentos dele, suas ações, seu coração está reto diante de Deus, e de certa forma esse é um primeiro argumento que ele usa com relação a Deus, para que Deus faça justiça a ele. E o segundo argumento que ele usa para que Deus seja benéfico para com ele e use de justiça para com ele é o fato dele não se associar com os ímpios. O fato dele não... E aí o nosso segundo assunto nisso. Ele fala, não me tenho assentado com os homens falsos e com os dissimuladores não me associo. A primeira coisa que, pelo menos eu lembrei quando eu li isso aqui, foi do Salmo 1. Se vocês puderem abrir. O Salmo 1 vai falar sobre isso. Sobre essa gradação do se associar, né, com os ímpios. Ele fala assim, no versículo 1 mesmo, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Meu pai já pregou várias vezes na igreja lá, nesse texto, e uma coisa que ele fala é justamente essa questão da gradação, da influência dos ímpios na nossa vida. O que a gente deixa que entre na porta da nossa alma, dos nossos olhos, né? E ele começa, eu vou mudar um pouquinho o foco pro capítulo 1, para mostrar esse degringolar. Ele fala que primeiro não anda no conselho dos ímpios, né? Então alguém que ouve, alguém que dá ouvidos, alguém que considera o que pessoas ímpias falam a respeito da vida. Então, hoje em dia está muito em voga esse negócio de Instagramer, de blogueiro, né? E a gente escuta muita besteira de pessoas que são ímpias, ou até mesmo pessoas que são crentes, mas que a gente não tem um filtro, né, o filtro da palavra de Deus para pensar sobre isso. A gente simplesmente aceita e segura esse conselho como nosso, e ele faz parte do nosso, começa a fazer parte do nosso pensamento. Mas aqui ele fala mais da questão do ímpio mesmo, são pensamentos ímpios, pensamentos do nosso mundo, pensamento secular. E aí você tem, hoje em dia, né, toda essa tranqueira que a gente tem aí de, às vezes, LGBT. Tô sendo tô avançando bem, né? Questão de pensamentos esquerdistas, essa coisa socialista, do pobre, etc. São coisas que o mundo prega e o mundo fala, que às vezes a gente a gente só recebe e a gente não pensa sobre isso. Eu tenho muitos amigos, tanto no lugar onde eu trabalho quanto na escola, que sempre foram assumidamente capitalistas. Mas você vê que, falando dessa questão de esquerdismo e direita, né? Mas você vê que muitos pensamentos são pensamentos de esquerda, que são pensamentos do mundo, que eles aceitam e não pensam a respeito. E por eles não terem uma regra moral para comparar, então eles aceitam essas coisas e começam como ele fala aqui, se deter no caminho dos pecadores é o próximo passo. Então você recebe os conselhos, você tem esses conselhos, você pondera sobre esses conselhos, e aí você começa a andar no caminho deles, fazer o que eles fazem, gostar das coisas que eles gostam. E isso é muito sério, porque no final, como ele fala aqui, você se assenta na roda dos escarnecedores, até de fato você se tornar um ímpio. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção com relação aos nossos filhos, principalmente aqueles que já estão mais expostos aí à sociedade, geralmente em escolas, né? Escolas não cristãs, até em cristãs também, né? Isso não exime em nada, porque eles passam muito tempo lá, né? Às vezes até um jovem que está na universidade, que não teve lá a sua formação tão forte,
E aí você passa o tempo inteiro lá, e se o pai não estiver acompanhando, se a mãe não estiver acompanhando, conversando, perguntando, às vezes como amigo, né? Porque é uma linha tênue essa questão de ser pai e tentar ser amigo dos filhos. Eu até mandei um meme no grupo da família esses dias. Tipo assim, a mãe querendo falar... a mãe pedindo pro filho contar como foi o dia. Ou contar os seus segredos pra ela. Aí uma mulher assim, toda bonitinha. Aí depois, a mãe depois que soube de tudo. Aí uma mulher assim... Tipo assim, a mãe quer, mas não sabe como lidar com isso. Então, a forma de lidar com isso deve ser um pouco complicada, porque a gente tem que se aproximar de uma forma que eles se sintam abertos para falar dessas coisas, conversar, e para vocês discutirem sobre isso. Você mostrar como pai, como mais velho, que você também tem essas fraquezas. Você mostra para ele, você simpatiza das suas dores. Às vezes, até o caso de você contar alguns pecados seus que às vezes ninguém sabe, para que ele veja isso, que você é humano como ele. E nessas coisas você vai ganhando o coração dele e tentando tirar esse convívio com os ímpios, né? Outra coisa que ele fala aqui no capítulo 26, e aí ainda no versículo 4, com dissimuladores não me associo. Isso aí, essa palavra aí, eu não fiz um estudo do hebraico, nem fui lá na fonte, não fiz isso, mas essa palavra me lembra justamente aquele jogo do Me Lembra, né? A gente senta numa rodinha e alguém começa falando uma palavra, celular. Aí a próxima pessoa, celular me lembra Wi-Fi, e aí vai, né? Eu acho que é essa ideia de se associar. Você tá tão junto que quando você pensa num, você pensa no outro. Eu lembro na minha adolescência que eu escutava algumas músicas de rock, etc. E aí eu passei isso pra uma amiga minha. Ela, nossa, gostei muito. Não deu 2, 3 meses, ela já tava com cabelinho emo, com pulseirinha preta. Então, assim, o fato dela já andar com essas pessoas, não ter um filtro, e aí ela não era crente, né? Ela começou a ter esses pensamentos de querer agradar os outros, querer ser sociável. E aí quando vem uma coisa que abala com a estrutura dela, que não tem uma estrutura, de fato, ela não sabe rejeitar, ela começa a se parecer com aquilo, começa a idolatrar aquilo. E o texto e a Bíblia sempre fala isso, que a gente se parece com aquilo que a gente adora, né? A nossa imagem é aquilo que a gente faz. E o texto das Escrituras tem vários exemplos sobre isso. Eu até ouvi um esses dias, que eu lembrei agora, que eu ouvi, mas não lembro exatamente o que vou ficar devendo para os irmãos. Depois eu falo sobre isso. Acho que é Êxodo 32, quando quando o povo de Deus ele adora o bezerro de ouro, e aí Deus fala assim, povo de dura cerviz, mostrando que eles se tornaram aquilo que eles adoravam. Esses animais, né, que são só dirigidos, se você puxa eles com vara, etc., mostrando que eles têm essa dura cerviz, e o povo foi exatamente aquilo, a imagem daquilo que eles estavam adorando. E é isso que eu acho que ele fala aqui. Posso estar errado. Depois eu vou dar uma olhada, não tive tempo de ser tão específico e detalhista. Mas a ideia é de se associar, você de se parecer. Então, e aí ele coloca isso como um segundo argumento dele, né? Para que Deus faça justiça a ele. Um texto que reflete essa verdade no Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Quem achar pode ler, por favor, que eu estou demorando. Não vos enganeis. As más compensações corrompem os bons costumes. Exatamente. Aqui ele estava falando da questão da ressurreição, né? O capítulo sobre a ressurreição. Eu acho que tem a ver sobre a questão da doutrina também, né? Doutrinas erradas estavam chegando e essas más conversações estavam corrompendo a questão do entendimento doutrinário também. Isso é uma questão óbvia, porque a prática revela uma teologia. Então, se você tem uma teologia incorreta, você vai ter uma vida incorreta. E esse texto fala isso, né? As más conversações corrompem os bons costumes. Isso é coisa mais fácil de acontecer. Criança... Eu vejo aqui agora com a Elisa, ou com os outros imitando a Elisa, eu vejo alguém fazendo alguma coisa, acho que o Daniel tá chupando o dedo, aí a Elisa começou a chupar o dedo.
Aí eles tá gostando de pular naquele negócio lá do banco, fica pulando, aí eu via outra criança fazendo igual. Então, assim, é muito fácil você olhar, querer imitar e deixar que esses maus costumes derrubem um trabalho de anos, entendeu? Você tá lá, todo dia você disciplina seu filho, você fala para não fazer, obediência, breve catecismo, Bíblia, e aí, num estalar de dedos, o seu filho olha o outro fazendo uma coisa e faz igual. Você perdeu um tempão de... Perdeu não, né? Mas entenda. Você perde, assim, rapidinho a influência. E é isso que ele fala nesse texto. Que é fácil você se corromper se você começa a ouvir, se você começa a dar ouvidos a esses conselhos ímpios. Ainda que é uma coisa pequena, não é? E aí, eu queria chamar a atenção dos irmãos para o versículo 6, que agora ele vai falar sobre... Andou olhando minha anotação, eu pulei um item dos Provérbios, capítulo 1. Texto muito interessante, que eu lembrei disso também. O pai pregou em Provérbios, capítulo 1, quando ele está falando, né, do temor do Senhor, ali o preâmbulo, o início de Provérbios, para que ele era o propósito dele, etc. E aí ele começa no versículo 8, filho meu, ouve o ensino de teu pai, não deixes a instrução de tua mãe. Versículo 10, filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não o consintas. Se disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos ainda que sem motivos inocentes, traguemos vivos como o abismo, inteiros como os que descem a cova, acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos de espólios da nossa casa. E aí vem o versículo 14, lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. E aí ele está falando para ele evitar isso, para ele não ser colocado junto dos ímpios. Aqui ele fala de todos terem uma só bolsa, todos serem um. Ali eles são tratados como iguais, né? São como se fosse uma sociedade, uma amizade forte nesse sentido, de ter todos uma só bolsa, vão todos dividir dos mesmos despojos que eles pegaram. Eu lembro do dia que eu fui suspenso na escola. Fui suspenso um dia, tá? Na escola. Não foi culpa minha, mas eu tava lá, no olho do furacão, e foi por isso que eu fui suspenso. Pois é, esse é o perigo, de você estar sempre associado a esse tipo de pessoa, porque às vezes você pode não estar errado, mas a pessoa que vê você sempre com os outros fala, não pode, ele só anda com essa gente, ele só tá sempre com esses são os amigos dele, essas são as pessoas que ele segue, essas são as coisas que ele fala, é isso mesmo, eu fui suspenso, não fui por minha culpa, com certeza, ninguém vai acreditar, porque você tem uma vida... Exato, uma vida externa de associação com esse tipo de pessoa. E nesse dia ia trocar de professor e a gente ia ter aula de inglês com outro professor que era muito amigo nosso, novinho. O professor devia ter uns 25, 26 anos. Zoava com a gente, brincava, etc. E aí saiu um outro professor e ia entrar ele. Só que o outro professor deixou a chave. Aí já tô falando como se fosse... Até na minha cabeça eu sou como eles. E aí um rapaz falou assim, vamos trancar o professor e tal, ele gosta de zoar, vamos trancar o professor do lado de fora. Trancar, o professor ficou batendo lá. Teve uma hora que ele desistiu, chamou o diretor, e todo mundo que estava dentro da sala, que eram uns poucos, né, os escolhidos, os cavaleiros do apocalipse, que sempre faziam besteira, mais alguns gatos pingados, tipo eu, que era inocente, foram todos suspensos. Por quê? Você estava lá na hora, de certa forma você costuma estar com essas pessoas, então, muito provavelmente vocês vão ter uma só bolsa. Na hora do juízo, é muitas vezes isso que vai ser olhado. E esse é o segundo motivo pelo qual Davi quer a sua justiça, quer que Deus faça a justiça a ele, porque ele está mostrando, olha, em primeiro lugar, eu ando na tua lei, em primeiro lugar, eu ando com o Senhor, em segundo lugar, nem me associar com essas pessoas eu me associo. Então, ele tá abrindo mão de todos os argumentos que ele tem para mostrar que, de certa forma, nesse caso, e entendo, ele é merecedor da justiça de Deus. Que Deus olhe para ele de modo favorável. E ainda nesse sentido, né, de ter todos uma só bolsa, de se associar, a gente lembra do Novo Testamento, eu não anotei o texto aqui, que fala sobre a aparência do mal. A aparência do mal é pecado. Você aparentar que anda com essas pessoas, aparentar, de certa forma, uma imagem, uma forma de falar, às vezes, que é igual a homens ímpios, já é pecado em si. Porque, às vezes, muitas pessoas fracas vão olhar para você e vão falar, puxa vida, esse pastor faz isso, eu vou fazer. Mas aquela pessoa, às vezes, não tem maturidade e vai por esses caminhos. Então, o fato da gente
não se associar com esse tipo de pessoa é bom para isso também, para não dar aparência do mal, para que irmãos mais fracos não olhem para nós e tropecem. Isso é um desafio na nossa vida, porque a gente vive com ímpios o dia inteiro. Você estuda com ímpios, você trabalha com ímpios, tudo que você faz geralmente é com eles. Então você tem que ter muito cuidado na forma como você vai lidar, para mostrar que você é um colega, que você está lá, e até um testemunho para eles verem a imagem de Cristo em você, uma pessoa que está lá, que não vai sempre ser o cara chato que vai julgar, não vai ser sempre o cara chato que vai falar, tá tudo errado, vocês são tudo ímpio, mas também não ser o cara permissivo que vai falar, não, tranquilo, pode falar isso aí, não, tô de boa. Não, vamos lá, vamos no bar, de boa e tal. Claro que cada caso é um caso, mas a gente tem que pensar nisso, tanto pro lado positivo quanto pro lado negativo. Do lado positivo, pra gente, a questão da nossa influência nos ímpios, quanto da influência dos ímpios conosco. E aí, os versos 6, 7 e 8, eu creio que sejam os versículos principais desse capítulo, que ele fala assim, lavo as mãos na inocência. De certa forma, ainda falando na sessão anterior. E assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. Por que eu falo que esse aqui é o principal? Quem está na igreja desde o início da exposição de Provérbios vai entender mais ou menos o que eu estou falando. Que aqui nesse Salmo 26 ele traz uma estrutura de quiasmo. É uma estrutura literária hebraica para enfatizar um assunto. Por que é quiasmo? Quiasmo é o X, né? É um paralelismo ao contrário. Paralelismo ao contrário. Então, como se fosse um X. Então, você no início do poema, você tem uma ideia que ela vai se repetir lá embaixo, se espelhar lá embaixo. Aí embaixo você tem mais outra ideia que também se espelha lá embaixo. Até que chega num ponto que não tem nenhum paralelo. É um assunto só, que geralmente é o ponto central do texto, a mensagem principal que ele quer passar. E eu creio que seja isso. Vamos dar uma olhada no texto? Nos versos de 1 a 3, a gente tem Davi pedindo para que Deus faça justiça, né? Pois tenho andado na minha integridade, confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, prova-me, pois a tua benignidade tenho perante os olhos. E aí no versículo 11 e 12 a gente tem o paralelo, que fala assim, quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano, nas congregações bendirei ao Senhor. Então, do 1 ao 3 e 10 e 11, eles fazendo essa ligação, querendo a justiça de Deus por causa da sua integridade. E aí nos versículos 4, 5 e na primeira parte do versículo 6, que é não me assento com os homens falsos, aborreço a súcia de malfeitores, etc., tem o seu paralelo nos versículos 9 e 10, que fala, não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Então, novamente, ele querendo que seja feita justiça a ele por causa do andar dele, do não se associar com os ímpios, e isso nos versos 3, 4, 5, um pouquinho do 6, e o 9 e o 10. E aí, o ponto central, que são esses versículos, que diz, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde a tua glória assiste. E aí, qual é a ideia, né? A ideia é que Davi não estava querendo que a sua justiça fosse feita simplesmente para ele ser achado justo. Ele não estava querendo, Senhor, eu fui injustiçado, mas eu preciso que eu seja considerado justo, né? Eu preciso ser considerado justo. Mas por que ele quer ser considerado justo? Por que ele apresenta tantos argumentos para ser considerado justo? Simplesmente porque ele ama a habitação de Deus, porque ele quer habitar na casa de Deus, porque ele quer estar limpo diante de Deus. Ele não quer ter nenhuma associação com os ímpios, ainda que ele não tenha feito nada. Ele não quer essa associação. Ele quer mostrar a Deus que para entrar no culto, para entrar no tabernáculo, ou seja lá onde for, ele precisa estar com as mãos limpas, como ele fala no versículo 6, lavo as minhas mãos na inocência. Porque ele ama o culto, ele ama o dia do Senhor. Então, toda a vida dele
está baseada no culto a Deus, no fim principal do homem, que é glorificar a Deus. E ele rege a vida dele com esse objetivo. A justiça que ele quer que seja feita a ele não é meramente porque ele quer ou porque ele quer ser superior aos seus inimigos, mas porque ele quer humildemente estar na presença de Deus. E essa questão de estar limpo é uma questão um tanto paradoxal, porque a gente sabe que a gente nunca vai estar limpo, né, do nosso pecado. A gente sabe que ele está falando aqui, provavelmente ele está se referindo à questão cerimonial. Ele fala de lavar as mãos, a gente sabe que tinha alguns rituais, inclusive de lavar as mãos para entrar no altar e etc. Mas aqui Davi não só demonstra a questão da limpeza externa, mas da limpeza interna. E isso a gente vê também, um texto muito famoso sobre isso, é o Isaías capítulo 1. Olha o que ele fala sobre isso. Isaías capítulo 1. Pera aí que eu tenho que achar, que eu só botei Isaías 1. Eu vou lendo. Do 4. Não, é mais do começo, não. É, isso mesmo. 16. Quando ele, a partir do 10, né, ele fala: condenando o culto hipócrita, ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma. Está falando com o povo de Deus, mas chamando eles de príncipes de Sodoma e povo de Gomorra, comparando a iniquidade deles com esses povos que eram totalmente pervertidos. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Estou farto, cansado dos holocaustos de carneiros e gorduras de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes nos meus átrios? Não continueis a fazer ofertas vãs. O incenso é para minha abominação, os sábados, as festas. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Pelo que quando estendeis as mãos, ele está falando da lavagem, né? Escondo de vós outros os olhos, sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, e atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Só um detalhe. Naquele tempo, as pessoas, quando eles oravam, eles não fechavam os olhos. Né? A prática de fechar os olhos é muito relacionada a nós. Como é que eles oravam? Eles levantavam as mãos, né, e olhavam para o alto. Aí eles oravam ao Senhor. Entende? Então é por isso que ele fala em mãos. Né? Você vê o apóstolo Paulo, né, falando quanto aos homens que estejam levantando mãos, né, santas e tal. Ali era na hora da oração. Porque a oração era feita assim. Levantava as mãos e olhava para cima. E aí orava. De olhos abertos. E aí esse trecho mostra exatamente o que a gente vê lá no Salmo 26. Que não adianta a gente, domingo a domingo, estar na presença de Deus e adorar. Ele vai achar o nosso culto abominável. Ele vai odiar, ele vai se enfadar, ele vai se cansar. Ele sabe quem é quem, ele sabe da hipocrisia do coração de cada um. Ele vai saber sondar isso. Então, esses sacrifícios, essa adoração não é mediada pelo Cordeiro. Essa mediação não acontece para esses homens que são ímpios, para esses homens que não andam de conformidade com a lei de Deus nos outros 6 dias da semana. E aí no 7º dia, nosso domingo, que é oferecer sacrifícios, que é orar a Deus, que é fazer ofertas, falar que é reformado, mas que no dia a dia tem se mostrado irado, tem falado de forma errônea com a sua esposa, com os filhos, não tem disciplinado os filhos na administração do Senhor. Então isso é uma coisa muito séria, porque todo domingo a gente está lá. E um pouco mais sério, além de entrar na presença de Deus, e isso foi um assunto que o Marcos falou, né? De entrar na presença de Deus, de quem é digno de entrar, né? Só Cristo é digno. Então aqueles que estão em Cristo
terão assim as suas orações ouvidas, etc. Mas aqueles que não são correm grande perigo, inclusive dos sacramentos. Isso é um grande perigo que algumas pessoas correm. Algumas igrejas, alguns pastores escolhem por não dar ceia para quem não conhece, para quem vem de outras igrejas, ainda que de uma igreja irmã, porque não conhece a vida, não sabe a procedência e etc. Pelo zelo, né? Pelo zelo de estar dando para uma pessoa algo que vai se converter em juízo para ela, e também ele, como ministro, ele se ver culpado disso, né? Tem vários episódios de homens santos de Deus da antiguidade negando a ceia para homens ímpios, homens de fato ímpios que não tinham medo de mostrar sua cara durante 6 dias da semana, mas que no 7º dia queria a bênção de Deus, queria que Deus fosse benevolente para com eles. Isso realmente não vai acontecer, a não ser que eles se arrependam. A gente vê isso também em Mateus 5, no Sermão do Monte, Jesus como novo profeta, né? Assim como Moisés subiu ao monte para dar a lei, Jesus também, no Monte das Oliveiras, dá também a lei ao povo, interpreta corretamente a lei que veio sendo nos últimos anos pelos fariseus pervertida. E aí no capítulo 5 ele fala sobre isso, mais especificamente sobre o 6º mandamento, né? Ele está falando sobre isso, sobre o que é quebrar o 6º mandamento, especificamente. O que é também, ele vai sempre mais a fundo nos mandamentos. E aí ele fala no versículo 23 assim: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e aí ele está falando de culto, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho. Não, era só o 23 e 24. Ele falando que se você está diante do... Aí ele fecha mais o cerco, ele está sendo mais específico no pecado. Se você tem alguma questão, alguma rixa com seu irmão, algo que não foi resolvido, você tem algo contra ele, ele tem algo contra você, e você não quer colocar isso de forma honesta, ou trazer o perdão, ou buscar o perdão, e mesmo assim você cultua a Deus, você está sendo hipócrita. Ele fala que você está sendo hipócrita e que Deus... que é vã a sua oferta. Deus não vai aceitar a sua oferta. De certa forma, é isso que ele está falando. E se encaixa aqui, porque Davi tinha esse medo. Tinha um medo de duas coisas: estar na presença do Senhor de forma indevida, ou não estar na presença do Senhor. Por causa dos seus pecados, ele ser afastado. Por causa daquilo que ele fazia, ele ficar ausente dessa bênção que o povo de Deus recebe, né? Então, basicamente era isso que eu queria trazer aqui para os irmãos, o que o texto desse salmo fala, né? Que nós sim podemos orar a Deus para que Deus acolha as nossas orações, né? Nós sim devemos orar para que Deus faça justiça a nós, mesmo estamos errados, e é bom que a gente reconheça também nessas situações que podemos estar errados, tanto em relação a Deus como em relação ao nosso próximo. A questão de nos associarmos com os ímpios, né? De termos esse cuidado de não beber dessa fonte. Por quê? Para que a gente não ofereça o culto hipócrita, para que a gente não faça o que é o fim principal da nossa vida de maneira errada, ou para que a gente simplesmente não faça, né? Esse era o medo de Davi, não estar na presença de Deus, né? A gente tem isso muito em vários salmos, tem 84, que ele fala que ama a habitação de Deus, né? Então, de certa forma, eu acho que esse é o escopo principal aqui do capítulo 26, e que a gente pode meditar bastante sobre isso. Mas já que a gente está falando sobre Jesus no Antigo Testamento, etc., eu acho importante também ressaltar o que a gente vê da obra de Cristo, ou da pessoa de Cristo aqui também. Porque alguns textos é mais fácil, né? Por exemplo, você pega o texto de Salmo 22, que ele começa: Deus meu, por que me desamparaste, etc. A gente sabe que ali Davi tinha algumas questões pelas quais ele clamava, mas ali era quase que um sermão profético sobre
as dores e a agonia de Cristo, né? E tanto é que ele fala isso. Jesus fala isso. Deus meu, por que me desamparaste? Então, assim, é uma associação mais fácil. Mas nesse texto, às vezes, fica um pouco oculto. E uma coisa que a gente tem que sempre treinar, eu acho, e isso ajuda a gente no texto, mas tem que ter cuidado para não fazer heresia, é pensar sempre no mundo, em todas as coisas do mundo, da vida, como alguma coisa relacionada à obra de Deus. Até porque Deus é o Criador e Deus que faz essas coisas. Eu lembro do Dr. Bick falando do meu futuro professor. Ai, caramba, que medo. Falando dos puritanos, falando que eles viviam isso no dia a dia, eles meditavam nessas coisas, oravam sem cessar, pensando nessas coisas. Aí o exemplo que ele usa lá é a questão da mulher tá varrendo pó, aí a mulher varre pó, e se lembra que da mesma forma que ela varre aquela poeira, e a poeira sobe, Deus também nos lava, nos limpa. Então é uma coisa que tudo na vida, na Escritura principalmente, mas na vida vai ter alguma relação com a questão da salvação, da redenção, da obra de Cristo, da pessoa de Cristo. O casamento é uma prova disso, é o retrato de Cristo, a igreja. E eu tenho tentado fazer isso com a Elisa, com a Larissa lá em casa. É difícil porque a gente é treinado a não pensar em Deus. A gente é treinado a pensar em Deus só na hora do culto doméstico, na hora do culto no dia do Senhor. A gente não é treinado a pensar nessas coisas no dia a dia, nas mínimas coisas, né? Em Romanos 12, né, o apóstolo Paulo fala de transformar a nossa mente. Ele usa a palavra de metamorfose. E é uma coisa pra gente pensar também quando a gente vê uma borboleta. Pensar que ela era uma lagarta e agora ela foi transformada em uma nova criatura. Então a gente pensar nessas mínimas coisas e lembrar da obra de Deus, lembrar das verdades bíblicas, vai não só nos trazer consolo, mas vai proteger e colocar um escudo e muros na nossa mente para que essas influências mais não entrem, ou quando entrarem, serem expulsas. Eu estava esses dias separando feijão com a Elisa. Aí feijãozinho ruim, feijãozinho bom. Aí eu falei para ela assim, tá vendo aqui? Ela não entende nada, mas eu tô treinando, né? Vamos treinar, até para mim mesmo, porque de certa forma a gente nem sempre tem essa mente. Então é bom a gente se cobrar, pra gente também cobrar isso dos nossos filhos, né? Que a gente só vai pedir a eles dar a eles o que a gente tem no nosso coração. Aí eu falei assim, Elisa, a gente tá fazendo isso, mas quando Jesus voltar, os anjos vão separar os bons, os ruins, e esses vão pro fogo eterno, esses vão pro céu eterno. Então é uma forma da gente sempre... Oi? É uma forma da gente sempre lembrar da obra de Deus nos mínimos detalhes e a gente ter essa mente encharcada dessas coisas. Tudo isso só para falar que foi um esforço mental, assim, para ver o que eu poderia tirar daqui, poderia nos mostrar sobre Jesus. Eu acho que o principal aqui é no versículo 9, que ele fala, não colhas a minha alma com dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Vamos abrir lá em Marcos, capítulo 15, versículo 17. Alguns aí já devem ter entendido a relação. Marcos, capítulo 15, versículo 17. Mentira, 27. 15, 27. Marcos 15, 27. A respeito da crucificação de Jesus. Ele fala assim, 25 era a hora terceira, quando o crucificaram. Marcos 15, estou lendo a partir do 25. Era a hora terceira, quando o crucificaram, e por cima estava epígrafe a sua acusação, o rei dos judeus. Sua acusação, olha a acusação dele, é cômico, né? Rei dos judeus, grande acusação. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz, com malfeitores foi contado. Que é o texto de Isaías 53, capítulo 7, 53, 7, que diz mais especificamente assim. 53, 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matador, e como ovelha muda, perante seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Não é isso, não. 53, 12. 12, obrigado. Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte,
e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, aquilo que Davi pedia para que não acontecesse com ele, foi justamente o que Jesus fez na sua obra na cruz, para nos redimir. Ele foi contado com os injustos, ele foi contado com os malfeitores, ele foi colocado ali no mesmo patamar de igualdade com um homem, um criminoso, um assassino, e a crucificação era a pior pena que alguém poderia receber naquela época. O próprio texto bíblico fala que maldito era aquele que era pendurado no madeiro. Então as pessoas olhavam, quem passava na cidade e ficava à vista de todos, olhava e com certeza diria assim, esse é o Jesus? Olha como é que ele morreu. Do lado do outro lá, que era um homem ímpio, será que esse Jesus era tudo isso mesmo que dizem? Porque olha o fim dele. E o próprio Salmo 22 também fala isso, né? Isso que eu acabei de falar, ele diz assim, no versículo 6, mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a cabeça. Ou seja, eles olham para Cristo crucificado, aquele que está entre os ímpios, fisicamente falando, ali quando você olha, ele estava lá sendo contado com os malfeitores, contado com os transgressores. E de fato ele foi muitas vezes acusado disso, né? Ele é beberrão, ele anda com pecadores, etc. Então, tanto na sua vida quanto na sua morte, ele foi contado com os ímpios. E ele aceitou isso para nossa justificação, né? Para nos salvar. E não só isso, mas eu acho que essa obra redentiva de Cristo, na verdade, é por essa obra redentiva de Cristo que pessoas como nós são ouvidas diante de Deus, que justiça é feita a pecadores como nós, não é? Então, não só ele foi contado com os transgressores, mas ele, quando ele clamou a Deus por justiça, ele não teve isso. Na verdade, ele nem sequer clamou por justiça. Ele sabia que aquilo era a sua parte na terra, ele sabia que era aquilo que ele iria sofrer. Então, ele, como ovelha muda, ele foi diante dos seus tosqueadores. E é isso que eu acho que esse texto mostra a respeito de Cristo, que não só ele levou as nossas dores, mas todos os medos que Davi tinha aqui que acontecesse com ele são as coisas que acontecem com Cristo por amor aos eleitos, por amor de nós. Então, Cristo não foi ouvido, ele pediu para que se passasse aquele cálice, né? Sabendo que era a vontade de Deus que seria feita. Então, ele sabia, mas a sua oração não foi escutada. Ele foi colocado entre os injustos. Não foi atendida não foi atendida, né? Então, ele queria. foi contada com os injustos, se assentou, de certa forma, com os homens falsos, os simuladores, foi contado com os homens sanguinários, em cujas mãos há crimes, ele foi igualado a essas pessoas. O Rei da Glória, o Deus homem que nunca pecou, o único que pode entrar no Santo dos Santos, que... Deixa eu só pegar um gancho nisso aí que você está falando, porque tem tudo a ver com o dia da expiação, os sacrifícios que tem a ver com a expiação, e vocês já entram já no estudo da festa, né, do Yom Kippur, já entendendo que o que você apresentou aí, né, Davi não queria ser contado com os pecadores, pediu para não ser contado e Cristo foi, né? E essa é uma realidade que no dia da expiação está muito presente, né, nos sacrifícios, né? Porque o Senhor Jesus foi o único homem que se envolveu com o pecado, né? Se envolveu nesse sentido, ser contado, estava entre os pecadores, ia buscar os publicanos, né? A sua aparência era uma aparência humana, e ele era humano, era homem, né? Ele era o único nessa condição que não foi contaminado pelo pecado. Por isso que Davi diz, não me conte entre eles, né? Porque essa associação faria com que ele pecasse também,
mas Cristo era o único que poderia estar no meio disso tudo, nesse mundo, no meio do pecado, no meio entre homens pecadores, e de forma alguma se contaminar com nada disso. Ele era o único capaz de fazer isso. Né? E de certa forma, o medo de Davi também era o medo de Cristo. E qual era esse medo? Provérbios 8, falando da sabedoria, é um texto muito claro que se refere a Cristo, né? Falando da sabedoria como o Cristo personificado, que é onde os tesouros da sabedoria estão escondidos. No verso 22 ele fala assim, Provérbios 8, 22, o Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade eu fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Falando da comunhão entre o Cristo, Deus homem, Cristo Jesus, né, a segunda pessoa da Trindade, a comunhão com o Pai. Antes que os montes, 25, fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as multidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre o abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, não traspassaram os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra. Então, e aí o medo de Cristo que eu falei. Então, eu estava com ele e era seu arquiteto dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. O medo de Davi de ser separado da congregação dos santos, do culto a Deus, também era o medo de Cristo, de ser separado de Deus o Pai, da comunhão de Deus o Pai. E foi isso que aconteceu, e foi por isso que ele passou por amor dos eleitos. Então, a obra de Cristo é uma obra grandiosa e a gente tem que sempre pensar nisso e não entrar no culto, não levar a vida cristã de qualquer jeito, porque custou um preço caro. Custou algo que Deus tinha com o Pai, Deus, o Filho tinha com o Pai desde toda a eternidade, que nunca mudou, nunca teve início. Ele sempre amou a presença do Pai, sempre esteve na presença do Pai. E aí ele é enviado para a terra para sofrer, para justamente se separar com o Pai e ter a sua associação com os ímpios. Então acho que esse é o grande mistério aí da redenção, de como Cristo pôde amar alguém, como Deus pôde amar pecadores da mesma forma como ele amou a Jesus Cristo, para dar a vida por homens pecadores e fazer o que ele fez, o que sua mão pré-ordenou com o seu Filho Jesus Cristo. É isso. Deus abençoe. Vamos orar para nós encerrarmos. Vamos fazer, vamos orar e